Outro circuito de portas interessante é o multiplexador, conhecido também como MUX. Sua função é a de selecionar um dos vários bits que estão na entrada e colocá-lo na saída. Na figura vemos o circuito de um MUX simples de 8 entradas de bits e 3 entradas de seleção A, B e C. A saída Y copia o bit de entrada endereçado por A, B e C. Repare que na parte esquerda da figura temos um circuito idêntico ao do decodificador de portas AND, visto no vídeo anterior, cuja característica é de apresentar zeros em todas as saídas, exceto naquela endereçada. Cada porta AND deste decodificador tem uma entrada a mais. Se zero, fará com que a saída endereçada também seja zero. Se 1, fará a saída endereçada igual a 1. As saídas são todas atadas a uma porta OR, de forma que, havendo um bit 1 na entrada dessa porta, a saída será 1. Se todas as entradas forem 0, a saída será 0. Assim como os decodificadores, os multiplexadores podem ser construídos de diversas maneiras. Vemos aqui um MUX com portas de habilitação. O multiplexador funciona de forma análoga a uma chave rotativa, mas pode pular de uma entrada a outra sem passar pelas intermediárias. Na sequência de figuras a seguir, as regiões em vermelho representam o nível 1 e as regiões em verde representam o nível 0. No exemplo dado, as entradas de 0 a 7 têm os bits 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Colocando-se A, B e C na sequência de 0 a 7, teremos na saída aqueles mesmos bits da entrada. A figura ao lado representa uma chave mecânica rotativa de funcionamento análogo ao do circuito. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, e posição 7. Um circuito multiplexador pode ser representado por um retângulo contendo as entradas inputs, nesse caso representado pelos caracteres I0, I1, I2, I3 até I7. As entradas de seleção representadas pelas letras A, B e C. Costuma-se também representar por S0, S1 e S2. As saídas, quase que invariavelmente, são representadas pela letra Y e Y barra para a saída invertida. A letra E e as letras EN de Enable representam a entrada de habilitação. Assim como os decodificadores, os multiplexadores podem ser associados usando as entradas de habilitação, de forma a aumentar o número de entradas. Um circuito de multiplexador, ou DMUX, tem função contrária a um multiplexador, ou seja,
O único bit colocado na entrada será colocado em uma das várias saídas. As duas chaves rotativas representam de um lado o MUX e do outro lado o DMUX. O circuito do DMUX digital se assemelha ao do MUX. O bit colocado na entrada será copiado em uma das saídas, aquela endereçada pelas entradas de seleção, que, no exemplo, são as entradas A, B e C. Vamos ver agora dois circuitos práticos usando portas NAND: multiplexadores, decodificadores, contadores e geradores de clock. Mas antes, vamos falar um pouco dos circuitos integrados envolvidos. Circuitos integrados, ou simplesmente CIs, são conjuntos de componentes eletrônicos montados em um único chip, encerrados, geralmente, em um invólucro plástico com pinos metálicos que fazem a comunicação dos terminais do circuito com o mundo exterior. Dentre os CIs mais populares disponíveis no mercado, encontramos os da série 74. Um circuito integrado dos mais conhecidos, com a tecnologia TTL, é, sem dúvida, o 7400. Um CI que contém 4 portas NAND de 2 entradas cada. Dependendo das características de tensão, corrente, consumo, etc., teremos letras colocadas entre os números 7 e 4 e os números de identificação do CI. Assim, podemos ter 7400, 74S00, 74LS00, 74H00, 74HC00, 74HCT00, etc. Todos com a mesma configuração interna. A figura representa o CI visto por cima. A numeração dos pinos começa no 1, no canto inferior esquerdo, e segue no sentido anti-horário. A fenda semicircular define o lado em que se encontram o primeiro e último pino do CI. O pino 14, VCC, recebe a alimentação positiva do CI, que nos circuitos integrados TTL é de 5 volts. O pino 7 é o GND, que significa ground, ou terra. Esse pino recebe alimentação de 0 volt. O circuito agora apresentado é um 7493. Trata-se de uma associação de flip-flops que formam dois contadores binários, um contador de 1 bit e outro de 3 bits. Atando a saída QA à entrada B, teremos um contador de 4 bits. R1 e R2 são pinos de reset independentes para cada contador. Os pinos marcados com NC de No Connection, ou sem conexão, não têm função elétrica. O 7404 é um integrado de 14 pinos que contém 6 inversores simples. O integrado 7475. Repare que, diferentemente do 7400, do 7493 e do 7404, que possuem 14 pinos, este CI possui 16 pinos. Trata-se de um chip que contém 4 flip-flops do tipo D. No pino 13 temos uma entrada de trava comum aos flip-flops 0 e 1. E no pino 4 temos uma entrada de trava comum aos flip-flops 2 e 3. O travamento do dado ocorre na transição de 1 para 0.
A representação do CI 74138, decodificador 1 de 8, pode ser vista na figura. As saídas Y0 a Y7 possuem uma barra indicando que a saída ativa é 0, enquanto que todas as demais são 1. Os pinos 4 e 5 habilitam o CI quando em nível 0. O pino 6 habilita o CI quando em nível 1. Os pinos 1, 2 e 3 são as entradas de endereço A, B e C, sendo A o bit menos significativo e C o bit mais significativo. O circuito integrado da figura é um 74273, de 20 pinos. Ele contém 8 flip-flops do tipo D, sendo capaz de registrar um byte completo, colocado nas entradas D0 a D7. O travamento ocorre na transição de 0 para 1 do pino de clock. O chip contém ainda um pino MR, que significa Master Reset. A barra sobre as letras MR indica que o nível 0 nesse pino é requerido para zerar todos os flip-flops. O CI 74151, de 16 pinos, é um multiplexador de 8 entradas de D0 a D7. Os pinos 6 e 5, Y e Y barra, representam uma saída normal e outra invertida. O pino 7, Enable, é ativo em 0. Os pinos 11, 10 e 9 são as entradas de seleção A, B e C. O CI 74393 é um circuito integrado de 14 pinos, que possui 2 contadores binários independentes de 4 bits cada. Os pinos de 1 a 6 formam um dos contadores com entrada de clock e reset e saídas Q0 a Q3. A outra banda do CI, formada pelos pinos de 8 a 13, tem funções idênticas. Outro circuito muito popular é o 555, usado para gerar pulsos de clock. Na figura, vemos este CI e demais componentes numa configuração de multivibrador astável. Os valores dos resistores e capacitores definirão a frequência de operação do circuito. Na figura vemos como uma porta NAND pode barrar ou deixar passar um trem de pulsos. Ocorre que numa porta NAND, quando uma das entradas é 0, a saída sempre será 1, independentemente do estado das demais entradas. Quando temos um trem de pulsos em uma das entradas de uma porta qualquer, seja AND, NAND, OR ou NOR, poderemos controlar a passagem ou o bloqueio desses pulsos ao colocar 1 ou 0 na outra entrada, dependendo da porta usada. No caso da porta NAND, o 0 bloqueará e o 1 permitirá a passagem dos pulsos. Suponha que tenhamos um teclado com 8 chaves e queiramos que, ao pressionar uma dessas chaves, o número binário correspondente à mesma seja apresentado na saída. O multiplexador 74151 tem todas as suas entradas atadas ao positivo através de resistores de 10 kΩ.
Qualquer uma das chaves, quando acionada, levará 0 à entrada correspondente do multiplexador. Um CI do tipo 555 gera um trem de pulsos a uma frequência em torno de 3 kHz. Esses pulsos de clock são levados a uma das entradas da porta NAND 7400. A outra entrada dessa porta será ligada à saída Y do multiplexador, de sorte que, quando Y é igual a 1, na saída da porta NAND teremos um trem de pulsos. Como a saída da porta NAND vai ligada ao contador 7493, esses pulsos serão contados e apresentados nas saídas Q0, Q1 e Q2. O CI 7493 contará de 0 a 7, recomeçando a contagem a cada 8 pulsos. Os números gerados serão levados às entradas de seleção do multiplexador e da trava latch do circuito integrado 7475. Supondo que, por exemplo, a chave de número 3 seja pressionada, a entrada 3 do multiplexador será levada a 0. Quando o contador atingir o número 3, a saída Y do multiplexador será levada a 0. Esse 0 na entrada da porta NAND fará com que a saída permaneça em 1, bloqueando os pulsos de clock, fazendo com que a contagem pare no número 3. Ao mesmo tempo, a transição de 1 para 0 de Y nos pinos de clock do CI 7475 travará essa informação no latch. Suponha agora que tenhamos um teclado não com 8, mas com 64 chaves de contato momentâneo. Quando acionada, qualquer uma das teclas, uma conexão será estabelecida entre a linha de saída do decodificador e uma linha de entrada do multiplexador. Inicialmente, com nenhuma chave acionada, os resistores ligados ao positivo impõem o bit 1 a todas as entradas do multiplexador. A saída Y desse multiplexador, portanto, será 1. A porta NAND, recebendo esse 1 em uma de suas duas entradas, deixará passar os pulsos de clock vindos do oscilador 555 em direção à entrada de clock do contador 74393, que contará esses pulsos, gerando repetitivamente a sequência numérica de 0 a 63. Os bits menos significativos da contagem são colocados nas entradas de seleção do multiplexador 74151, que lerá repetitivamente as linhas de 0 a 7. Já os bits mais significativos serão levados às entradas de seleção do decodificador, de forma que, a cada ciclo de 0 a 7 do multiplexador, a saída do decodificador 74138 avançará uma das 8 linhas, colocando 0 nessa linha. Quando uma tecla é pressionada, a chave associada a essa tecla estabelecerá contato entre a linha de saída do decodificador e a linha de entrada do multiplexador. No instante em que a contagem alcançar esse nó entre as linhas, o nível 0 proveniente do decodificador entrará no multiplexador, sendo dirigido à saída Y do multiplexador. O 0 de Y na entrada da porta NAND
faz com que a saída dessa porta permaneça em 1, independentemente das variações do gerador de clock. Podemos dizer que esse 0 na entrada da porta NAND bloqueia a passagem do clock, paralisando o contador. O número binário presente nas saídas Q0 a Q5 do contador será exatamente o número da tecla pressionada. O circuito 74273, um latch do tipo D, travará o número da tecla usando o mesmo sinal vindo de Y. Como esse CI grava na transição de 0 para 1, pode-se usar uma das portas do 7400 como inversor de Y. Outra alternativa seria usar a saída Y- do multiplexador. Cabe esclarecer que alguns latches do tipo D travam os dados na transição do clock de 1 para 0. Já outros travam na transição de 0 para 1.